Nolan voltou seu olhar para os 7. Nunca planejei me juntar ao seu time. Eu estava aqui para avisar que você não enfrenta mais atores simples em eventos roteirizados. Seu rosto ficou sério. Agora, você enfrenta um Viltrumita, que pode e vai derrubar a Vogt. Ele voltou a ofuscar Madeline mais uma vez. Peça por peça. Ele lentamente pairou mais perto dela, fazendo com que ela começasse a se afastar lentamente. Até que a Vogt não exista mais. Com um último brilho, ele explodiu, através do teto, o andar seguinte, e o seguinte, antes de atravessar o telhado e voar, deixando Madeline e os 7 com o conhecimento de que eles têm um inimigo que pode revidar. O Guy suspirou sentado na recepção da loja de ferragens em que trabalhava. Ele havia plantado um inseto com sucesso, mas Nolan não tinha conseguido sair com eles. Provavelmente porque suas circunstâncias eram um pouco diferentes das de Guy. O Guy se perguntou se Nolan iria se juntar aos 7, como planejado. Algo lhe disse que isso não estava acontecendo. Ele ficou um pouco decepcionado quando Butcher o deixou, pronto para fazer mais depois da súbita facilidade com que ele havia plantado um inseto. Ele ficou honestamente surpreso por não ter perdido quando estava cara a cara com a Train, mas o que ele poderia fazer em primeiro lugar? Quando Gary deixou o local, ele pegou o som de alguém pegando e abrindo a porta de volta. Desculpe, estamos fechando. Falou-lhes, só para ficar confuso quando ouviu ninguém responder. Virou-se para olhar para a porta, e ficou um pouco perturbado por não encontrar ninguém lá. Olá! Ele podia ouvir passos se movendo ao longo do balcão, e o Guy olhou mais para dentro da loja, confuso quando não podia mais ouvi-los. Quem é você? A voz veio literalmente do nada, e o Guy pulou de susto. Ah porra! Bem na sua frente, alfinetada. A voz disse, e o Guy teve a sensação de que sabia quem era. Eu sabia que ia foder isso de alguma forma. O Guy estava ofegante, apavorado quando um pequeno objeto em forma de botão preto foi levantado em sua visão. Oh bag! Oh merda! Você acha que eu não acharia essa coisa? Perguntou Translúcido, jogando o bicho no balcão. O crachá de identificação de Guy foi subitamente levantado enquanto Translúcido lia. O Guy. Ele disse com rancor. O Guy grunhiu enquanto seu distintivo era puxado, batendo na bancada de vidro com força suficiente para quebrá-lo. O Guy gritou assustado ao ser agarrado da bancada e jogado no chão. Sua buceta. Eu te segui da porra da torre. O Guy foi levantado do chão. Não, não, não. O Guy gritou, antes de ser cortado, quando foi jogado na janela de vidro, quebrando-a antes de cair no chão. Ele gemia e tossia, sentando-se lentamente enquanto tentava recuperar o fôlego. Você está com aquela aberração vermelha e branca? Perguntou Translúcido, ficando agressivo. Não. Bobagem. Quem é aquele cara com quem você estava no carro? Quem era ele? O Guy gaguejou, com medo de tomar conta, mas ele se recusou a dar Butcher. Não sei, ele era apenas um motorista de Uber, ok? Isso parecia apenas irritar Translúcido, que não estava comprando. Não me dê besteira. Motorista de Uber. Zombou Translúcido. O coração de Guy saltou em seu coração quando ele viu uma das TVS ser arrancada da borda da tela e ser levantada no ar, arrancando o cordão quando o suporte caiu no chão. Você acha que eu sou um idiota do caralho? Exclamou Translúcido, com a voz cheia de raiva. Por que você plantou o inseto? Por favor. Por favor, por favor, por favor. O Guy estava implorando, apavorado por sua vida. Nós somos os 7. Declarado Translúcido. O mais poderoso da Terra. Campeões dos inocentes. Mãe foda. O Guy soltou, seus ouvidos tocando do barulho alto como de repente, um carro veio através da janela da frente e da porta, mal sentindo falta de Guy quando ele bateu em Translúcido, enviando-o voando através de alguns balcões e na parede distante. O Guy olhou para cima e sentiu alívio passar por ele quando Billy Butcher saiu do carro. Desculpe a bagunça. Ele comentou. Você deveria se foder, o Guy. O Guy podia avistar um pé de cabra na mão de Billy quando ele se aproximou de Translúcido. O Guy, corra.
Hesitante, o guia pulou e correu por uma porta atrás do balcão traseiro. Açougueiro sorriu. Bem, se não for a astúcia invisível. Com um grunhido de raiva, ele balançou o pé de cabra no local onde Translúcido deveria estar, apenas para bater na parede. Olhando com surpresa e irritada, ele teve tempo suficiente para perceber o que havia acontecido antes de ser chutado em uma exibição tortuosa, derrubando-o. Enquanto isso, o guia corria mancando em direção à saída de emergência, mas hesitou quando chegou à porta. Não posso deixar Butcher sozinho. Ele pensou enquanto olhava para trás em direção à área da frente. Com um suspiro, soltou a porta e começou a fazer o caminho de volta. Antes que a porta se fechasse totalmente, porém, ele poderia ter jurado que ouviu um estrondo alto e o que soou como um barulho agudo. Estrondo sônico. Ele só podia esperar que fosse um bom sinal. Enquanto isso, Butcher lutava contra Translúcido, estendendo punho a punho, mesmo que ele não pudesse ver seu inimigo. Translúcido já havia conseguido alguns bons golpes nele. Ele estava bem sangrando da luta. Embora a luta tenha sido interrompida rapidamente. Billy sorriu quando ouviu um estrondo sonoro soando durante a noite. Você está fodido, caralho. Zombou Translúcido. Certo, o que vão fazer? Não é ele que você tem que se preocupar com Translúcido. Translúcido congelou, o medo inundando seu corpo, enquanto a voz de horas antes enchia seus ouvidos. O homem que pisoteou o Melander. Omni-Homem. Lentamente, Translúcido virou-se para olhar na direção da voz, vendo-o flutuando ali, braços cruzados, sua boca puxada para um franzir da testa, enquanto ele olhava para Translúcido. Translúcido não disse nada, apenas tentou recuar lentamente. Ele sentiu horror inundar através dele quando percebeu que os olhos de Omni-Man o seguiam. Omni-Man sabia onde estava. Você pode ser invisível, mas eu já lidei com inimigos invisíveis antes, e você não é tão duro. Sem um segundo para reagir, Omni-Man fechou a distância, ficando bem em frente ao Translúcido. Você deveria ter ficado na torre. O punho de Omni-Man bateu em seu rosto, e foi o golpe mais duro que ele já havia sentido, mesmo em forma invisível. Duro o suficiente para nocauteá-lo. Apesar de não ser capaz de vê-lo, Butcher podia ouvir o amassamento translúcido no chão enquanto Guy estourava a porta. Ao processar o que ele estava olhando, o alívio inundou o Guy enquanto ele se amassava no chão. Oh, graças a Deus! Nolan olhou para o Guy. Tudo bem? O Guy assentiu, ofegante. Sim. Nolan voltou seu olhar para Butcher. E você? Um pouco estourado, mas nada de novo. Ele disse enquanto enxugava um pouco de sangue de seu rosto. Então, o que vamos fazer com ele? Tanto Nolan quanto Guy olharam para ele. O que você quer dizer? Chame seus amigos da CIA. Nolan disse, levantando uma sobrancelha. O Guy olhou para Nolan, confuso. CIA. O crachá que ele me mostrou dizia FBI. O Guy o informou, fazendo com que os olhos de Nolan se arregalassem em choque. Butcher olhou para os dois e percebeu que tinha sido apanhado pela mentira. Tudo bem, então não sou tecnicamente um Fed. Ele admitiu sem rodeios. Tanto Nolan quanto Guy recusaram. O quê? Exclamou Guy. Quer dizer que você não tem nenhuma conexão? Exclamou Nolan, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. Agora, eu não disse isso. Eu faço. Butcher disse, aproximando-se dos dois. É só isso, eu não sou um alimentado. Oh merda, oh porra, o Guy estava em pânico. Nolan suspirou e pousou a mão no ombro de Guy. Calma, o Guy, entrar em pânico não vai resolver nada. Nolan disse, tentando acalmar o homem. Como não entrar em pânico? Acabamos de ser atacados por uma das pessoas mais famosas do mundo, e agora ele está sentado aqui, inconsciente. Exclamou Guy. Olha, o Guy, calma. Nolan disse com firmeza. Se alguém soubesse, estaria aqui. O queria fazer isso sozinho. Estamos bem por enquanto. Nolan disse, acalmando-o. O Guy estava ofegante, mas foi se acalmando lentamente. Tudo bem? Nolan soltou o Guy. Você está bem agora? Engolindo, o Guy assentiu. Sim, sim.
Tanto Nolan quanto Gui olharam para Translúcido antes de se virar para olhar para Butcher. Então, o que você propõe que façamos? Nolan perguntou, uma sobrancelha levantada. Açougueiro sorriu. Bem, há esse bastardo francês que eu conheço. 15, 700 e 58 lux. Nolan suspirou enquanto esperava do lado de fora do prédio abandonado, encostado nele enquanto observava o carro, onde Translúcido ainda lutava de dentro do porta-malas. Seus putos. Vocês estão todos mortos, vocês me ouvem. Começava a ralar nos nervos de Nolan. A razão pela qual ele não estava dentro de casa com Billy e o Gui era porque Butcher havia dito que o cara que eles estavam vendo não gostava de supês. Considerando que o próprio Billy também não, Nolan não conseguiu ver por que isso importava. Enquanto esperava Butcher retornar, ouviu uma notificação vindo de seu telefone. Puxando-o para fora, ele ficou surpreso ao ver Sam mandando mensagens para ele. Durante seu turno no dia anterior, ele havia contado a ela sobre Butcher ter comprado um telefone para ela, deixando de fora o nome de Butcher, é claro. Sua primeira resposta foi quase imediatamente dar-lhe seu número. Você tem que colocar contatos nessa coisa, não é? Honestamente, Nolan pensou que havia alguma intenção oculta, mas não era nada ruim, então ele não viu nenhuma razão para rejeitá-la. Ele havia decorado o número dela, mas ainda nem tinha conseguido colocar o número dela em seu telefone. Bom momento como sempre. Ele abriu seus contatos e adicionou o número dela, antes de abrir o texto. Sam, Brasil, você nunca fez texto ontem à noite. Nolan, Brasil, meu mal, algumas coisas aconteceram ontem à noite. Sam, Brasil, coisas de herói? Nolan, Brasil, sim, Sam, Brasil, está tudo bem. Nolan, Brasil, poderia ser pior. Sam, Brasil, o que aconteceu? Nolan, Brasil, bem, primeiro, eu conheci o 7. Sam, Brasil. Sam, Brasil, o quê? Sam, Brasil, como foi isso? Nolan, Brasil, bem, deixei claro exatamente o que planejava fazer, bem na frente de todos eles. Sam, Brasil, oh meu Deus, você está bem. Nolan, Brasil, RS, estou bem. Homelander provavelmente não está feliz, e eu sei que Translucente não está. Sam, Brasil, eu tenho que ouvir isso. Nolan, Brasil, então, primeiro, Homelander tentou me bater. Sam, Brasil, vou adivinhar que não correu bem. Nolan, Brasil, bem, eu peguei a mão dele, e quando ele tentou me laserar, isso o levou a ser freado. Sam, Brasil, RS, o quê? Nolan, Brasil, sim. Sam, Brasil, e o Translúcido? Nolan, Brasil, bem, ele tentou atacar um dos caras que provavelmente vão me ajudar a derrubar a Volt. Sam, Brasil, como assim? Nolan colocou seu telefone perto do carro, onde os sons de Translúcido batendo no porta-malas por dentro, bem como seus gritos de raiva, foram facilmente captados pelo telefone. Ele deixou gravar por uns sólidos 10 segundos, antes de enviá-lo para Sam. Sam, RSOMG, é que é ele. Nolan, sim. Ele está trancado no porta-malas de um carro agora. Vai tentar interrogá-lo com alguns caras. Sam, o que você pretende fazer com ele depois? Nolan fez uma pausa, hesitando. Ele não tinha certeza se deveria dizer a ela que Translúcido provavelmente iria morrer. Nolan, Brasil, para dizer a verdade, talvez seja melhor se eu não lhe disser que, Sam, Brasil. Nolan, Brasil, apenas confie em mim. Sam, Brasil, tudo bem. Nolan, Brasil, e aí, como vai? Tudo bem no cinema? Sam, Brasil, até agora. Ninguém fez nada de ruim ainda. O Sr. Smith foi em frente e disse que você ainda seria pago por seu turno completo hoje. Nolan, Brasil, diga a ele que eu disse obrigado. Sam, Brasil, não há problema. Sam, Brasil, BTW, eu queria te perguntar uma coisa. Nolan, Brasil, acontece. Nolan olhou para seu telefone, esperando que ela respondesse com a pergunta. Demorou um bom tempo para ela responder. Mas quando fez, Nolan ficou surpreso com a pergunta. Sam, Brasil, se suas coisas de herói não atrapalham, você quer talvez pegar um café ou algo assim? Amanhã. Sam, Brasil, café. Nolan levantou a sobrancelha com o erro ortográfico, mas ao ler a pergunta, ficou surpreso.
Ele não achava que ela realmente o pediria para sair, especialmente depois de seu constrangimento por tê-lo perseguido. Sorridente, Nolan mandou uma mensagem de volta. Nolan, Brasil claro, desde que você esteja querendo café e não uma boa vista. Sam, Brasil ei. Nolan riu de sua resposta, quando ouviu Butcher saindo, junto com outra pessoa, enquanto Gui estava completamente quieto. Agora companheiro, você tem que manter a cabeça quando vê quem está aqui fora. Nolan, Brasil eu tenho que ir. Falarei com você mais tarde. Sam, Brasil Gui e Nolan. Com um suspiro, Nolan guardou o telefone e virou-se para a entrada do prédio, assim que Butcher saiu, seguido por um cara baixinho com um buscute. Finalmente, o Gui, que teve um pequeno corte em sua têmpora do incidente da noite passada. Quando o baixinho viu Nolan, seus olhos se arregalaram comicamente, antes que ele se voltasse para o brilho de Butcher. Você trouxe o sup aqui, açougueiro. Ele gritou, nada feliz com a presença de Nolan. Ei, ele não é como os animais de estimação da Vogt, Frenchy. Ele está me ajudando contra a Vogt. O recém-nomeado Frenchy olhou para Butcher, surpreso com a resposta, antes de olhar cautelosamente para Nolan. Você não gosta da Vogt? A Vogt é uma empresa terrível, e a maioria dos super-heróis que gerencia são canalhas patéticos. Nolan responde sem pensar duas vezes. E você, bigode grosso? Oi, Frenchy, você quer ouvir um segredo? A voz de Butcher chamou a atenção de Frenchy, e ele olhou para Butcher com uma sobrancelha levantada. Ele é o verdadeiro negócio. Não como a merda de touro fabricada da Vogt. Esse foda-se é um verdadeiro alienígena. Frenchy olhou para Butcher, olhos arregalados, antes de olhar para Omni-Man. Você é de verdade. Omni-Man assentiu. Real, e aqui para derrubar a Vogt. Frenchy não tinha certeza do que dizer a isso, então ele apenas assentiu. Além disso, Butcher passou por Frenchy, fazendo com que os franceses olhassem para ele. Ele não é quem eu queria te mostrar de qualquer jeito. Frenchy seguiu Butcher até a parte de trás do porta-malas, Nolan saindo do caminho. O que é isso? Frenchy perguntou, olhando para Butcher. Abra-o. Butcher respondeu prontamente. Quem está lá dentro? Frenchy perguntou. Açougueiro sorriu. Onde está seu senso de aventura, Frenchy? Ele perguntou, enquanto fazia a cutucada do gado acender. Com um suspiro, Frenchy abriu o porta-malas, apenas para ouvir os gritos de Translúcido. Vocês idiotas estão mortos. Você tem algum AGH? O desabafo de Translúcido foi interrompido por Butcher, empurrando o gado para Translúcido, fazendo com que Nolan levantasse uma sobrancelha, enquanto chocava Translúcido em inconsciência. Como você saberia que isso funcionaria? O garoto. Ele disse, gesticulando para o guia. Aparentemente o carbono da pele dele. Nolan olhou para o guia. Material altamente condutor. O guia sorriu. Exatamente. Enquanto isso, Frenchy começou a entrar em pânico. Isso é translúcido. Você ficou translúcido no tronco, hein? Frenchy tinha um sorriso nervoso e irritado no rosto enquanto olhava para Butcher. Nada passa por você, companheiro. Butcher disse, fechando o porta-malas. Frenchy sacou uma arma do nada e a enfiou no queixo de Butcher, apenas para tirá-la uma fração de segundo depois, enquanto ele via Nolan esmagá-la em pó. Quer explicar? Translúcido tá lascado. Ele disse, surpreendendo Nolan e o Gui. O quê? Oh meu Deus! E este fios de put sabe disso. Nolan virou-se para o ofuceiro de Butcher, nada contente. Ele tem um maldito chip de rastreamento nele e você não nos contou. Tivemos companheiro de tempo. Butcher não vacilou sob o olhar de Nolan. Além disso, agora ele tem que ajudar. Frenchy olhou para Butcher. E por que isso? Açougueiro sorriu. Porque ele viu a sua cara, companheiro. Deixamo-lo ir, estamos todos queimados. Frenchy rangeu os dentes, mais do que zangado com Butcher. Nolan, por sua vez, levantou uma sobrancelha. Espere, ele está aqui para nos ajudar a interrogar ou matá-lo. O que ele poderia saber, que seria útil para nós? Butcher perguntou, levantando uma sobrancelha para Nolan.
Bem, eu gostaria de perguntar a ele sobre Atraim. O Gui falou, chamando sua atenção. Talvez ele saiba para onde Atraim estava indo quando matou Robin. Butcher olhou para ele, e depois olhou para Nolan. Nolan suspirou, e então olhou para French. Parece que viemos para cá sem motivo nenhum. Nolan se moveu para o porta-malas, forçando Butcher a se mover enquanto abria. A voz de Translúcido imediatamente pegou. O que você quer, filho de HRK? Translúcido foi silenciado quando a mão de Nolan envolveu seu pescoço, e ele foi retirado do tronco. Nolan brilhou, seu aperto não afrouxou um pouco enquanto segurava Translúcido no ar. Mostre-se, ou eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Não interessado em descobrir o que isso significava, Translúcido permitiu que sua invisibilidade desaparecesse, mostrando-se em toda a sua glória nua enquanto tentava agarrar Nolan, medo escrito em todo o seu rosto. Que porra é essa? Perguntou Translúcido, nervoso. Nolan estreitou os olhos. Não é importante. Para onde Atraim estava indo no dia em que matou a namorada de Gui? Jesus Cristo, é disso que se trata? Perguntou Translúcido, chocado. Eu não sei para onde ele estava indo. Tudo que sei é que ele vinha do Poptlavos. Nolan levantou uma sobrancelha. Sério? Sim. Isso é tudo o que eu sei. Nolan olhou para o Gui, depois para Butcher e French. Mais alguma coisa que você queira perguntar a ele? O Gui balançou a cabeça, e Butcher sorriu mal. Acho que ele sobreviveu à sua utilidade. Os olhos de Translúcido se arregalaram, e ele começou a lutar ainda mais, olhando para Nolan com olhos suplicantes, enquanto o Gui olhava para Butcher em choque. Matá-lo? Por que tem que matá-lo? O Gui perguntou, incapaz de acreditar que isso estava acontecendo. Ele viu seus rostos, o Gui. E ele não hesitará em quebrar. Nolan olhou para a forma de Translúcido. Ele vai te vender num piscar de olhos se andar. É a única maneira de você estar seguro. O Gui olhou para Nolan e depois se virou. Não consigo assistir a isso. Não consigo acreditar que já estou fazendo isso de novo. Nolan sussurrou sob sua respiração, antes de voltar a colocar a mão para trás. Não, espere. Vou te dar o que quiser. Dinheiro. Qualquer coisa. Ele estava choramingando enquanto se tornava invisível, pensando que isso poderia ajudá-lo a viver. Mas não seria. Não contra Nolan. O punho de Nolan explodiu para frente com força desenfreada, criando uma mini onda de choque, enquanto ele passava o punho pela cabeça de Translúcido, matando-o instantaneamente. O Gui vacilou enquanto French pulou de volta surpreso. Butcher, no entanto, apenas riu. Isso é diabólico. Ele disse, rindo enquanto Nolan deixava cair o corpo invisível sangrento, sangue vazando. Fico feliz que você tenha gostado tanto. Nolan murmurou.